Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Aê! Falando baixinho, estamos aqui reunidos com quem? Quem tá aqui do nosso lado? Com a Trindade. Jéssica Fernandes, eu tenho que me apresentar. Você tem que se apresentar. A gente já te apresentou algumas vezes aqui, agora você não precisa de apresentações. Só feliz em poder estar de novo aqui com vocês agora, profissionalmente, depois de alguns meses tentando marcar. Exato. Uma pessoa muito importante. E certamente mais de um ano desde a última gravação. Será? Nossa, acho que Com sim. a Jéssica, provavelmente. Acho que sim. Provavelmente. Bom, vocês vão entender por que a gente está aqui com a Jéssica, certo? Título do episódio de hoje, você que está em casa ouvindo, compartilhando cérebros, transformando a prática. Esse que é o título do nosso episódio de hoje. E por quê, hein? Por quê? Já que você estava apresentando a Jéssica, sabe que ela virou já celebridade, né? Daquela que fala... Começa. Sou amigo dela. Aparece na televisão assim, ó. Pô, eu conheço a Fiz do Palmeiras. Se eu puder falar uma coisa, quando você passar do lado da Jéssica ver, faz questão de dar a mão pra ela. Porque ela apertou a mão do Messi. É verdade. Não Apertou a podia mão do deixar passar Messi. essa oportunidade. Então, pô, você tá a uma pessoa de distância do Messi. Olha só. E se você tá uma pessoa de distância do Dá a Messi... mão aí, daí a mão. Vai. Aqui, galera, foi à direita. Foi à direita. Se você tá uma pessoa à distância do Messi, você tá a duas de qualquer pessoa importante do planeta. Sim, certeza. Rainha Elizabeth, o Messi já apertou a mão dela. Pensa, fala um nome aí, o Messi já... né? Certeza. Ai. É isso. Nada a declarar sobre isso. Tá mais fácil pra gente chegar numa pessoa pica qualquer do mundo. Obama, a gente chega no Obama em 2 apertão de mão. Tudo bem que foi o acaso que me colocou naquela Não situação. interessa. Não importa. Mas... Bom, a Jéssica... Não vem com acaso não. Foi trabalho, Não, seriedade, foi. competência Graças a Deus. e tá no time certo. Também tem Atualmente. essa. Podia não estar no Mundial também. A Jéssica, a gente vai querer conversar sobre essa história toda, porque lá atrás, quando a gente conversou, você... Acho que tava no São Paulo ainda, provavelmente. Acho que sim. Quando A a gente, gente falou, conversou, inclusive, das atividades lá, Sim, né? futebol feminino. foi a sim. conversa. Então, certamente vai querer conversar sobre isso. A gente vai ter um episódio sobre funcionalidade no futebol, né? E aí acho que a Jéssica... Sériezinha chegando. Sim. Sériezinha sobre o futebol. Daí a gente consegue talvez aproveitar o momento para falar também sobre essas mudanças. Você vivenciando o esporte profissional masculino agora, enfim. Todas as oportunidades de estar no Mundial, apertar a mão do Messi. Mas hoje o tema é outro. A gente vai falar, então, como eu disse, o título é esse que é o nosso novo slogan também, né? O slogan do Movimento Verdade. em Foco. E por que ele é nosso slogan? Basicamente, vocês estão vendo que além do slogan, que antes era profundo, leve, descontraído, Sim. agora esse é o novo slogan. E o nosso logo, vocês viram que mudou nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, que agora é um cérebro. E certo? por que será? Por que será? E vocês que eram dessa ala aí da empresa que vão falar, por que um cérebro? Por que um cérebro? Acho que o Cássio é a melhor pessoa. Acho que a notícia que a gente já tem para dar, que já deve ter surgido em algum outro momento, é que Brains for Share agora é Movimento em Foco. Movimento em Foco é Brains for Share. A gente tinha esses dois empreendimentos que a gente atuava muito semelhante, mas em paralelo, e de repente a gente olhou e falou, não, Estamos dividindo as energias, não está fazendo tanto sentido. vamos juntar forças porque faz todo sentido. O podcast está aí rolando há bastante tempo, 200 e tantos episódios, semana a semana a gente conversando e gerando conteúdo pra caramba. E a Brains for Share tem um propósito muito... Né, tinha, agora juntou, agora é exatamente o mesmo propósito, mas era um propósito muito parecido. Posso contar um pouquinho de como surgiu a Brains for Share? Acho que faz bastante sentido. Né? Vamos começar por aí, no começo. Cara, eu nem vou saber quando, mas a gente sempre teve muita demanda, muita procura de gente querendo aprender com a gente, trabalhar como a gente, discutir caso. Então, era muito profissional formado que me procurava. Pô, tô com um caso aqui, você consegue discutir comigo?
Alguns propunham pagar 1 hora para mim, pô, fala só o preço, só a hora, eu te pago, você discute o caso comigo. Outros, a maioria vem na amizade, eu tô com paciente aqui. É, e a gente, na área da saúde, nunca nega conversa, consulta de corredor, né? A gente vai e faz, mas na hora, conversando com o Fábio Bessa sobre isso, e a gente pensou, cara, isso é um produto, a gente compartilhar a nossa experiência principalmente com as pessoas que estão no mercado, que acabam ficando mais isoladas, porque a gente dentro da universidade tem muito contato com muita gente, a gente está sempre discutindo, mas a pessoa sai para o mercado privado, às vezes fica trabalhando mais sozinha, ela perde essas oportunidades. Mas ao mesmo tempo a gente viu que não era só discutir fisioterapia. Dentro desse universo que a gente vivia, tinha muita gente boa. Então, dentro do HC, 100% dos médicos do esporte do HC se formaram passando em estágio com a gente. Os figurões do HC. Então, é muita gente boa que a gente tem contato assim num aperto de mão. E, de repente, isso poderia ser... A gente poderia criar uma plataforma, uma forma de linkar essa pessoa com alguém que tem alguma necessidade de discutir alguma coisa em outro lugar. Então, né, a primeira ideia era assim, cara, se a gente conectar alguém que está lá no Maranhão e esse cara puder fazer uma consulta rápida, tirar uma dúvida ou discutir um caso com Arnaldo Hernandes do HC, pô, a gente tem como fazer isso aí. E aí, como é nosso perfil, surgiu o nome Brains for Share, porque a gente queria compartilhar cérebros pensantes sendo compartilhados para pessoas que não têm acesso direto a esses cérebros. E por que compartilhar cérebros? Porque a gente não acredita muito no modelo hoje, a internet compartilha informação. Se quer informação, tem na internet de graça, vai lá e procura. Mas o cérebro ele não é uma fonte de informação, não é uma revista que você abre lá e o cérebro é um solucionador de problemas. Então, o propósito era que a gente pegasse de um cérebro que é muito treinado em solucionar determinados problemas e ele ajudasse outras pessoas a solucionar esses problemas. Daí surgiu o nome, daí essa foi a primeira ideia do que fazer. Calhou que as primeiras coisas que a gente começou a fazer foram cursos próprios, então a gente começou a dar muito curso de corrida, cursos de reabilitação funcional. E aí veio a ideia de fazer curso online. A gente fez na unha, num computador velho do Fábio, que vivia travando, e isso fez a gente perder o bonde da pandemia, porque a gente tinha começado a produzir os cursos quase um ano antes, e na nossa lentidão para produzir, entrou pandemia, deu o boom dos cursos online e a gente entrou depois. Foi muito... muito imbecil, mas enfim, aí depois a Brains for Share acabou que basicamente ela ficou com cursos online na Hotmart e aí nesse primeiro momento era eu, o Fábio e o Renan Malvestio lá da Care. Daqui a pouco entrou o Franco, o Fábio saiu, aí entrou a Jéssica, o Renan saiu, ficamos nós três. Desenvolvemos, além dos cursos online que já tem nas plataformas, a gente começou a dar cursos presenciais, alguns cursos customizados para alguns públicos específicos. E a gente estava nesse momento e trabalhando Brains for Share, Movimento em Foco. Aí, esse é o momento em que, para Brains for Share, a gente se juntou. Agora, acho que para quem está aqui ouvindo, talvez já conheça o podcast há mais tempo, mas também temos uma história do podcast, né? Exato. Inclusive, fazer uma correção aqui. Eu coloquei no título compartilhando, mas o slogan é conectando cérebros, tá? Conectando. Então, vamos Verdade. errata aqui. Conectando cérebros, transformando a prática. Esse é o slogan. Mas faria sentido compartilhando, dado o nome antigo, né? O Exato. share do Brains for Share. Cara, eu acho que a gente já deve ter falado em várias vezes a história do podcast, não sei se de forma estruturada, mas antes mesmo de ser um podcast começou com
um canal no YouTube em que tinha zero pretensão de se tornar alguma coisa do ponto que é hoje, tão regular e certeiro assim no foco de produção de conteúdo, pensando exclusivamente em funcionalidade. Quando eu estava lá atrás, acho que foi 2017, 2018, eu sempre tive muito interesse pela área de ensino, sabia que em algum momento queria ter essa vivência de trabalhar e ensinar, mas pô, alguém com poucos anos de formado, eu sabia que não era naquele momento que eu ia ter várias oportunidades de ensinar. Já tinha oportunidade de dar aula em liga, eventualmente algum curso aqui, lá, mas era algo muito esporádico. E eu falei, cara, eu preciso me dedicar para alguma coisa que me cobre a estar estudando e estudando ensinar, para no momento que uma oportunidade dessa aparecer, puta, é só aceitar que não vai ter aquele tremer na base de será que eu dou conta ou não. Então foi muito mais de vontade de solucionar um anseio pessoal, treinar didática e me expor, porque esse era o mais maluco que eu ficava assim, porque cada vídeo que eu gravava, eu falava, cara, mas e se... depois de gravado eu falava, puta, mas e se o cara tiver a interpretação XYZ? Eu, puta, cancelava tudo aquilo, tentando acertar o formato ali, até que você vai desencanando também um pouco, porque, cara, tá na internet, cada um pode ter a leitura que quiser. E aí isso foi desenrolando, e na pandemia veio tipo uma oportunidade de, para além daquilo que eu vinha fazendo com alguma regularidade, a gente teve tempo de sobra, digamos assim, né? Então, março de 2020 foi um momento que todo mundo em casa, todas aquelas ideias que estavam no papel, tenho certeza que alguém foi tentando tirar da gaveta ali e falava, vou tentar isso, vou fazer aquilo. E foi um momento que eu conversei com o Rafa e falou, pô, lembra que a gente já tinha falado... na verdade nem foi a gente, vou fazer justiça, que foi o Daniel Collish, que já gravou com a gente. E inclusive ele foi a primeira pessoa com quem eu falei quando eu tive a ideia lá atrás, né, de por que a gente não faz isso agora. Não lembro nem ao certo por que foi, não foi ali com ele. E aí depois eu acionei o Rafa e falei, e aí, topa fazer? Vamos tentar? E no pior dos casos, se não der certo, não deu. E aí a gente combinou de fazer uma primeira sequência de gravações e testar um negócio bem prototipado, rudimentar ali no Google Meets. Convidou o Cássio, e aí o Cássio gravou os 3 primeiros. Se você pegar para ouvir episódio 1, 2 e 3, eles foram gravados no mesmo dia numa sequência de, sei lá, poucas horas ali. Se cada um tem 1 hora, em 3 horas e meia a gente gravou tudo. Né? Tomando cerveja, tomando vinho... Bem engraçado esses episódios. E aí foi engraçado que depois que terminou, ficou aquele, e aí, o que achou e tal. E o Cássio fez o pitch pra gente, não foi a gente que fez o pitch de, e aí, Cássio, topa gravar com a gente? Foi ele, falou, pô, gostei disso. Eu só lembro mais ou menos disso, você pode contar a sua versão. Não, foi isso. Falei, cara, gostei dessa brincadeira. Se vocês quiserem, eu tô dentro pra gente seguir e fazer junto. E aí... E seguimos. De lá pra cá são 220 episódios. Acho que é mais ou menos daí. Claro que teve muita história nesse meio tempo, né? Antes mesmo de ter o podcast ali, acho que 2019 para 2020 que vocês estavam gravando o curso. Em paralelo, eu cheguei a fazer um curso que é o Desvendando o Movimento. E aí no começo da pandemia também formou uma turma e nesse momento que fez a minha entrada ali para Brains for Share. E aí o curso passou a ser integrado na Brains for Share, o podcast ficou na linha do podcast e agora a gente reúne as duas coisas num único ponto, né? O podcast sendo ali o que a gente já conversou em alguns momentos como um megafone, que vai pregando a palavra, batendo de orelha em orelha, e a Brains for Share na essência do aprofundar, né? Do pegar dos cursos, as vivências, as experiências e aproximar as pessoas que estão ouvindo, vendo a gente à distância e que querem
ir para um grau de profundidade maior. Ah, cara, a história do podcast, quando a gente olha pra trás, eu fico muito orgulhoso, cara, do que a gente produziu. Que é muito convidado legal, e quando vem o convidado, a gente tira bastante. Cara, o nosso lema era profundo, leve, descontraído, e era isso mesmo, a gente aprofundava a discussão com um grau de riqueza, assim, bem, acho que bem importante, de uma forma, cara, brincando, tirando sarro, bebendo, então, pô, são mais de 200 horas de conteúdo, que é mais que eu ia falar que é mais que um curso de graduação, mentira, né? Falta bastante, mas é mais que um Falta curso. bastante, Mais do que muito curso. Muito mas- curso. Mas de conteúdo de fato, sem encheção de linguiça, cara. Se pegar pra assistir, pra ouvir o podcast do começo ao fim, você sai. Dá pra sair bem formado. Você sai com uma formação interessante aí de conteúdo, discussão, de treino, de raciocínio que a gente Sim. emprega ali, vai aprendendo. Eu tenho uma paciente que ela fala que eu sou o tudólogo dela. Tudo que ela vai falar, mas o Franco deve saber. Vai lá e pergunta. Dá para ser um tudólogo da área da saúde, ali do movimento. Pô, você talvez não domine tudo, mas de tudo você sabe um pouquinho. Né? E nessa de Brains for Share que a gente estava falando, cara, olha os convidados que passaram no nosso dia a dia, a gente convive com gente foda, assim, eu sempre sinto a Ana, porque é médica do chefe do COB, foi médica do Corinthians, a primeira mulher no futebol, mas, pô, quanto fisioterapeuta pica, quanto médico, quanto nutricionista, educador físico, pô, a gente, atleta. A gente normaliza um pouquinho, mas não é Né? nada normal. Não é nada normal, cara, nosso dia a dia é recheado de gente boa, assim. Nosso dia a dia é dar a mão pro Messi. Você tá pensando o quê? Eu joguei com o Cafu, esse é meu auge, senão o Messi ainda não perdi a mão. Mas... Então, cara, o Movimento em Foco já vinha fazendo Brains for Share, já vinha compartilhando cérebros. E o nosso DNA era entregar esses conteúdos, não a aula teórica, né? Vamos fazer uma aula sobre dor. Dor é uma sensação desagradável, blá blá blá. Pô, não, nem fudendo, a gente vai trocar ideia, vai contar paciente, a gente vai trazer o conteúdo técnico-científico, mas numa maneira leve e aplicável. A gente sempre vai trazer um olhar diferente do que é o olhar tradicional. Eu acho que o grande ponto que agora as marcas se somam, talvez seja isso. O podcast é aquela coisa do dia a dia, que o cara tá ouvindo e fazendo outra coisa, uma conversa leve, mas tem sempre lá o conteúdo de fundo e que ele, ainda assim, mesmo sendo uma coisa leve, ele consegue levar muita coisa para a prática. Mas é claro que é um formato que não permite também muita coisa. Uhum. Às vezes o cara fica com algumas dúvidas que não tem como ele tirar ali ouvindo, ou ele interpreta de uma forma que não é exatamente aquela que a gente está propondo. E aí, com a Brains for Share se unindo agora, acho que a ideia é trazer isso de forma mais robusta, né? Com as formações, com os cursos, né? Acho que é nesse sentido que elas se somam. Enquanto você falou isso da união, né, de como cada uma delas se soma, eu lembrei de uma imagem que eu não sei se é desse livro, mas sabe aquele livro Generalistas Vencem Em um mundo de especialistas. em um mundo de especialistas? Cara, tem uma imagenzinha assim que mostra como se fosse assim uma linha horizontal e aí várias camadas de profundidade que seria a zona de domínio de cada um dos especialistas, né? E aí me veio essa imagem na cabeça, o podcast sendo essa linha horizontal que você vai tendo contato com um pouquinho de cada coisa, um pouco mais na superfície, até adentra, acho que a gente até adentra bastante para a duração, para o conteúdo, mas é no momento que tem a identidade Brains for Share, no tete-a-tete 1 a 1, que, opa, agora é o momento de aprofundar nesse aspecto. Aí é o momento que bota a cabeça ali para baixo da superfície, vai um pouco além e sai dali com algo a mais para resolver. Só que o que eu acho mais interessante é que a gente consegue aprofundar nisso com a leveza de estar na superfície, né? Sem ficar aquele negócio maçante, pesado, chato e repetitivo. Então,
essa união que eu acho que ficou mais legal de tudo. E, e é isso, quer ler o manifesto? Pode falar, você estava com alguma coisa na cabeça? Não, porque ia entrando um pouco no que é o manifesto. Qual que é o DNA das duas marcas? Por que combinou né, fez sentido essa junção? Uma característica nossa e de quem quem vai se beneficiar de estar perto da gente é um pouco da inquietude, do não conformismo, de não aceitar um caminho só porque é o caminho que todo mundo fala, só porque de repente é o que está no artigo, na ciência. Não, cara, isso faz sentido. Para este caso, faz sentido você aplicar isso. Então, nós quatro somos profissionais que tem um perfil desse, é inquieto, é crítico, é investigativo. Então essa é uma característica de quem a gente quer perto e quem vai querer se aproximar da gente naturalmente. Aquela pessoa que quer conteúdo pronto, 100 exercícios na bola de pilates, não é essa pessoa que vai procurar a gente, porque a gente não vai passar esse conteúdo. A gente vai ensinar a pensar, a gente vai pensar junto, a gente vai pensar aquele conteúdo num outro contexto. Então sempre tem essa inquietude, a gente sempre vai um pouco além. Tem um perfil tem a ver com conectando cérebros, mas que é conectando áreas que tem a ver com essa questão do que o Franco falou do especialista e generalista. A gente vem falar de postura importa. Eu lembro do nosso episódio, vocês perguntaram para mim, postura importa? O meu primeiro exemplo foi o paciente sendo ventilado em prono no Covid. Tipo, todo mundo esperando dor nas costas. Não, a gente vai para outro caminho. A gente puxa elementos do Bitcoin, puxa elementos de, sei lá, de onde que a gente vai trazer elementos que vão agregar para aquela prática clínica. E sempre confundo prático aplicável. Para a gente não interessa o assunto pelo assunto, o conhecimento pelo conhecimento. Tá, onde você vai usar isso aí? O que vai gerar valor para o seu paciente? Esse último episódio entre o dado e a decisão, cara, é isso. Não adianta você saber 200 testes para joelho. Qual teste seu paciente está precisando? Qual é o dado que você quer para você conseguir solucionar aquele problema? Então, tanto o Movimento em Foco quanto o Brains for Share tem esse princípio, resolver problemas. E vai facilitar resolver problemas se o Franco vier e dar uma ajuda, o Rafa vem e dá uma ajuda, a Jéssica vem e dá uma ajuda, cada um olha de um lado, pensa por esse lado, conheço um teste tal, aí a gente vai solucionar melhor os problemas que aparecem. Eu queria dar um testemunho muito rápido sobre isso que vocês estão falando. Por favor, né? está faltando. Acho que vocês estão mais conectados aí no podcast, né? Eu me integrando a Brains for Share naquele primeiro momento, já tive contato com todos vocês no ensino no HC, que é da onde a gente veio, que eu acho que acho que o testemunho, né? O que eu queria falar, acho que especificamente sobre se diferenciar no mercado, talvez o que representou para mim conhecer a nossa metodologia, conhecer o que vocês trouxeram, principalmente o Cássio, né, lá no princípio, na prática, para que isso determinou literalmente assim o meu posicionamento como fisioterapeuta, dando sentido na profissão para mim, acho que no primeiro momento, e no segundo momento o quanto nos diferencia e nos posiciona de forma única no mercado, assim, né? Então, eu recebo hoje muito contato de fisioterapeuta graduando ou buscando pós-graduação, tentando entender que curso que eu faço, o que você me indica enfim, cursos que eu possa me capacitar, e às vezes me falta até palavra para nessas horas eu sempre falo, cara, eu acho que você conter o básico muito bem elaborado na cabeça e se aprimorar cada vez mais no raciocínio por trás daquilo, eu acho que é o que vai te diferenciar, né? Então, que eu acho que é o que a gente traz assim de uma forma muito rica. E hoje, dentro de todos os ambientes que eu tô, o quanto isso nos unifica, nos personifica no atendimento, né? A gente sempre vai dar um parecer que ninguém vai dar sobre
qualquer caso. Então a gente se mostra como eu me sinto, eu acho que como vocês devem se sentir no ambiente, como a gente se sente necessário, independente de onde a gente está. Então eu acho que a Brains for Share, quando eu ingresso lá atrás para começar a fazer curso, para começar a falar de movimento como a gente fala, me trouxe esse posicionamento, né, marcado no mercado, mas totalmente algo conectado com o que o podcast fala. Então, só retomando o que vocês falaram antes, não faria sentido nenhum a gente ter duas empresas ou duas conversas que são tão iguais, feitas em momentos diferentes. Por mais que eu não esteja tão presente no podcast, mas eu me sinto extremamente representada quando vocês estão comunicando. Mas acho que é a essência do que a gente faz que nos diferencia demais, assim, independente do ambiente que a gente está. Pô, animal, esse relato e isso que você falou sobre trazer... Você falou trazer sentido para a profissão. É um negócio que eu senti lá atrás, quando eu tava, enfim, quando eu tive as primeiras disciplinas da Clarice, do Cássio, dando aula. Cara, aquilo ali fez sentido demais, né? Tipo, no início, avaliação postural, tal, anatomia legal, novidade pra caramba, biomecânica, pô, legal, bastante. Mas vinha aqueles casinhos bem iniciais ainda, de início de graduação. Você tem que avaliar a prova de função muscular, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a avaliação é tabagista, não é? Checklist. Pô, negócio chato, né, cara? Profissão é isso aí, eu tenho que ficar checando essas coisas e tentando ver algum tipo de relação. Aí, enfim, quando teve as disciplinas ali de cinesiologia... Sua avó foi o primeiro caso que a gente... É verdade. Que a gente avaliou. É verdade. Não, ali eu falei, cara, agora tá fazendo um sentido. Agora isso aqui, beleza, estamos falando uma coisa que realmente tem uma linha, né? E ali fez sentido na profissão pra mim. Isso veio mais tarde pra mim. Eu já estava formada, então eu estava pronta para, na verdade, fazer outra coisa, cara. Eu tinha certeza. Eu falei, cara, eu trabalhava numa clínica de um professor na época e me sentia mal atendendo, assim. Eu olhava e falava, cara, que ruim isso que eu tô fazendo, assim. Tentando fazer ficar bom. Acho que a forma que eu tinha de fazer ficar bom era dando atenção pro paciente, que não era uma coisa muito normal no ambiente que eu tava. Mas atendendo mesmo, eu falava, não é possível, eu não tô oferecendo nada, assim. Uma inquietude desde sempre. E aí eu tava pronta pra largar, e minha mãe tava comprando a ideia, ela compartilhava muito na época. A físio. Eu ia fazer outra coisa, na área do esporte, mas não sabia exatamente o quê. Tava pensando em educação física, fui pensando em outras coisas. Aí um amigo meu na época falou, ele tava fazendo Santa Casa, ele falou, busca uma pós em esporte, talvez isso vai abrir sua cabeça. E cara, assim, tinha que dar certo, porque aquele primeiro ano de pós da HC, assim, tô lá hoje, sou, né, organizo o curso, mas assim, cara, era porque era pra ser, porque foi o primeiro ano, tudo na tentativa ali. Toda vez que eu olho para tudo que aconteceu, eu falo, era porque era para ser aquele momento, porque o desenho não era favorável, assim. Mas mudou minha vida, né? Se não tivesse acontecido, provavelmente eu já ia estar em outro caminho, assim. Tem umas histórias assim que você fala, cara, o destino... Não tem como, cara. O Fábio Bessa já estava inscrito numa pós no Rio. De repente alguém falou, o tio dele falou pra ele, cara, as coisas acontecem em São Paulo, vai pra São Paulo. Aí ele prestou a prova e veio meio... E, pô, o Fábio Bessa hoje é um cara, né, bem próximo da gente, muito diferenciado. Aí de repente você ia largar a profissão. Sim. Porra, o Palmeiras ia estar sem físio. Olha só. Ia estar sem físio não, mas não ia ter a Jéssica lá. Sei lá onde eu ia estar também. Né? E eu acho muito louco isso, como os caminhos, às vezes por acaso, às vezes, mas eu acredito no Papai do Céu dando uma guiada também. Pô, estamos aqui os 4 reunidos com movimento em foco, conectando os cérebros, porque tem um propósito aqui, e esse propósito é muito além
da parte financeira, né? Até então, a parte financeira, a gente, no podcast, a gente paga. A gente investe. A gente investe. Há 5 anos investindo. Né? Mas, então, pô, às vezes quando a gente vai fazer um curso e cobra pelo curso, cara, não é o propósito. O propósito é realmente divulgar, essa inquietude que a gente tem é passar pra frente. Mudar a vida das pessoas, cara. Mudar a vida das isso. pessoas. Transformando, como é? Transformando a prática. Porque lá no HC o simpósio que vai ter ano que vem, o lema é transformando cuidado. Aí eu tô com os dois na cabeça. Caramba, já tá no ano que vem, tá com a cabeça lá já. Porque Clarice tá lá, que a gente já tá organizando isso faz tempo. Não, mas é isso, esse é o nosso DNA, esse é o nosso perfil e o propósito é modificar a prática. A gente, essa inquietude também também já contei isso aqui provavelmente, mas no meu 3º ano da faculdade, que era o momento de fazer disciplina clínica, né, a preparação para o estágio, disciplina de musculoesquelética, cada um fez duplas na turma, cada um atendia o outro. E aí, cara, cada um da turma tinha uma queixa diferente. Um era dor no pescoço, outro era dor no joelho, outro não tinha queixa nenhuma, não sei o quê. Conduta. De verdade, eu olhei e tava 100% das pessoas alongando o cadeia posterior, com o pé na parede e puxando com a faixinha. Podem. Eu olhei para aquilo e falei, cara, isso não está certo. Eu não sei o que é, eu não sei, Não sei ajudar. não sei para onde que é, qual que é o certo, mas Só isso, sei que não é isso. isso Não é isso. com certeza isso não é o certo. E aí quem transformou muito o meu caminho nesse sentido foi a professora Odete, depois a Clarice, e aí isso foi o que me motivou a ir para neuro, e aí foi essa inquietude também, tipo, se pensar é abusado, né? Um moleque de graduação, 3º ano, olhando para o que os professores estão ensinando, você fala, isso está errado, mas é isso. E aí, na cultura da fisioterapia, os professores continuam ensinando uma fisioterapia que não é a melhor para ser feita. E aí quem está com essa dor aí na graduação, já está formado e está com essa dor de, pô, não me identifico tanto com a profissão, tô achando que não estou fazendo tanto pelo meu paciente, a gente está aqui para ajudar, transformar isso com isso. Não, e acho que, cara, é sim ousado, né? Tipo, não só ousado, mas tipo abusado, né? Abusado. Mas, cara, foda-se a autoridade também, né? Tipo, a autoridade figurativa não importa. Não é desrespeitoso você contestar. contestar, exatamente. Né? O que é o problema é a autoridade, quando contestada, se sentir ferida e não falar, tipo, não, como assim? Você tá... Não. Tem que estar disposto tem que estar disposto a argumentar, a discutir, enfim. E, cara, dentro disso, acho que eu me encontro muito, assim, em vários momentos eu falo, cara, isso daí, jura? Não é possível, velho. Não. Eu acho que eu posso fazer melhor. Eu sei que eu tô no começo aqui, mas, cara, eu não faria assim, não é possível. Porque dá aquele desconforto de você falar, cara, não é possível que é só isso. Não é possível que a gente vai parar aqui. Não é possível que não dá um passo além e não quer entender um pouco mais, né? Que o raso basta, né? Então, e naturalmente a gente vai acabar impactando as pessoas que estão dispostas a isso. Quem não está disposto a isso vai pegar, parar de ouvir e segue vida. Não é nosso público, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas, cara, falando nisso, eu vejo na graduação os alunos me olhando com uma cara também de você tá falando merda, então, não acredito no que você tá falando. E o ano passado, na cinesiologia, tinha um moleque desse, que provavelmente era parecido com o que eu fazia quando eu tava lá, né? E eu falando, e o moleque, umas caras assim, tipo... Aí eu olhava pra ele e falava assim, não tá confiando, né? Não tá acreditando. Não, não é isso, mas não é por aí. E aí eu pensava, cara, moleque, 1º ano, acabou de entrar na faculdade, tá me desafiando
E eu valorizo pra caralho esse moleque. Falo, cara, é isso aí. Tem uns folgados que desvaloriza e não traz conteúdo nenhum, né? O cara, isso aí é porcaria. E desmerece sem argumentar. Sim. Esse moleque desmerecendo não, assim, tipo, simplesmente não acreditando por acreditar. Parando para, não, mas não é isso e aquele outro. Fala, cara, fudido esse moleque, que bom que ele é assim, que não tá aceitando o que eu falo de cara ali, de né? cara, de mão beijada. E então, cara, muitos professores se irritariam, né? Que aí entra a autoridade. Mas eu sou doutor, eu sou não sei o quê, foda-se. Tem um monte de doutor falando merda por aí que o fato de você ser doutor não garante qualidade. Enfim, então... Cara, a última coisa aí, vamos dar sequência, que na hora que vem o conectando os cérebros, transformando a prática, acho que quando a gente está falando desse tipo de coisa, ninguém aqui está preocupado em ser lido, entendido como autoridade em si. A gente está preocupado em como que a gente faz para te ajudar a resolver seu problema melhor. Perfeito. Ponto. Se você achar que a gente tem esse valor, a gente vai super te ajudar e você vai colher o benefício disso. Se você achar que não, beleza, encontre alguém que vai te ajudar. Mas não vai ser pelo viés de autoridade, cagando regra e se colocando com um distanciamento e uma barreira, um escudo, que a gente vai querer construir isso. Na verdade, a gente quer construir junto, com proximidade, com a liberdade de você poder contestar o que acredita ou não e a gente refutar aquilo ou não com argumento, acima de tudo. Acho que é isso que tem que ficar claro. E aí, a forma mais tosca de atacar, porque a gente fala coisas e pensa muito diferente do que é o habitual, ali, habitual, né? E o tradicional do mercado. Aí quando o cara ataca a gente falando, isso é ultrapassado, essa coisa de contrair transverso é ultrapassado, essa coisa, isso não tem evidência. Cara, que argumento bosta. Põe na mesa seus argumentos. Esse caso aqui, como você está enxergando isso? Lê esse cenário. Como que você enxergaria? Simplesmente dizer que é ultrapassado é muito fraco. Por que você acha ultrapassado? Porque as evidências apontam? Não. Argumenta, põe a lógica na mesa. Isso é outra coisa que a gente... que está dentro do nosso manifesto aí. A lógica faz parte do processo. Desde o episódio 10 isso ficou claro. acho que é 10, não sei se é 10. Chutei. Demorei um tempinho pra raciocinar, ligar o... Voltem lá no episódio 10. Eu não sei se é 10. Se não for também... Eu não consegui escutar inteiro. O bom é que você vai criar uma isca, um gatilho ali, a pessoa vai querer ouvir. Cara. O 10, eu vou lá ver qual é o 10 agora. Ai. Bom... Vamos fazer uma leitura aqui, sem chorar, gente. Ó, temos um manifesto agora da marca. A marca, portanto, agora é MEF, Movimento em Foco. A gente decidiu manter o nome Movimento em Foco, acho que basicamente por conta, de ter mais conteúdo com esse nome do que vinha sendo produzido, do que o que estava sendo produzido pela Brains. E a gente somou a Brains for Share no nosso logo, né? O cérebro roxo. O roxo por quê, Franco? Cara, porque, primeiro de tudo, lá atrás eu queria que fosse algo que não fosse tão comum na área da saúde e do ensino, tudo muito azul, tudo muito verde, tudo nessas cores. E o roxo está associado com a cor de sabedoria e aquela ideia do cara que é o mago, né? Que tira ali coisas insights que ninguém tem. É aquela pessoa que resolve um problema que fala, não, isso é mágica, né? E não é porque tem mágica, é porque no final tem um método, um conteúdo diferente que a maior parte não tem acesso àquilo. Então, eu achei que era uma cor que fazia mais sentido. Vai muito em direção ao que a Jéssica trouxe sobre o discurso, onde quer que a gente esteja, certamente vai ser para somar muito em relação aos discursos daquele ambiente, né? Uma visão realmente bem diferenciada sobre um caso, sobre um tema. Sempre aquilo que ninguém tá vendo. É meio isso, assim. Você tá olhando, você já identificou, todo mundo batendo cabeça, você fala uma frase aí,
Aí todo mundo, prática muda. Mas é olha. só porque você olhou para onde tinha que olhar, porque você sabe para onde tinha que olhar. Acho que é isso. Cara, tinha um slide numa das aulas que eu dei que era isso. É. Os caras fotografando numa savana, fazendo um safari. Aí todo mundo com as câmeras voltadas para um lado, o leão nas costas dele, assim, tipo, olha pro lado certo. Quase né? isso. Às vezes só questão de virar e olhar pro lado. É meio isso mesmo. Enfim, explicado a cor do logo, o porquê do logo, o slogan, o nome. E agora vamos para o manifesto da marca, que é o seguinte: somos um movimento de ideias, de práticas e de profissionais inquietos. Não nos contentamos com respostas prontas, nem com o que sempre foi feito assim. Questionamos, estudamos, testamos, falhamos e evoluímos. Aqui o raciocínio é mais importante que a receita. Aqui o movimento importa, mas só quando vem acompanhado de lógica. Acreditamos que dividir saberes multiplica resultados. Por isso conectamos cérebros. Por isso transformamos práticas. Somos o MEF Movimento em Foco e seguimos em frente de mente aberta e com os pés no chão. E esse final, acho que é interessante a gente comentar esse final, né? Seguimos em frente, de mente aberta e com os pés no chão. Diz muito também em direção ao que o Franco trouxe. Quer dizer, você está livre para contra-argumentar. A gente não vai se posicionar como a autoridade que vai dar carteirada. Dono da verdade. Dono da verdade, não. Mostra o seu ponto. A gente está aqui de mente aberta. Mas tá firme com o pé no chão. Firme com o pé no chão. Prova o seu ponto que a gente pode pivotar, entender mudar que não é a bem por direção. aí. Exato. Exatamente o que me chamou a atenção. Cada vez que eu leio isso aí, me chama a atenção uma parte. Mas Isso esse, é bom, né? Eu também, eu falo, caramba, eu não conseguiria traduzir todos os sentimentos tão fácil assim, sem isso. E agora me chama muita atenção esse de testamos, não sei o que, falhamos. E quando a gente está conversando, a gente conta as vitórias, né? Então, eu vejo que muito aluno de graduação olha pra gente assim e fala, pô, esses caras não erram, né? Esse cara não... Pô, a gente erra pra cacete, lógico. Óbvio que erramos, mas a falha não necessariamente é um erro. É um caminho que você escolheu que não foi o melhor. Você pivoteia, volta. Se você tem realmente um propósito de achar uma solução, de resolver o problema, você não vai ficar batendo cabeça no erro. Não, tá dando erro, vamos reanalisar. Espírito investigativo sempre, né? A hora que começou a bater a cabeça, você detecta cedo e muda. Cara, isso é bom, porque às vezes o medo de errar tem duas consequências. Te paralisa, acho que é a principal, e a outra que às vezes te limita muito, né? Às vezes você fica, deixa eu seguir aquilo que eu já conheço, que por mais que não vá dar certo aqui, mas eu sei que... me apresentaram, né? Aquela receitinha, aquele protocolo. Por aqui não tem problema, vai melhorar. E tem aquele... E caso errar, você fala, seguir o protocolo. guideline. Você tem um escudo ali, né, de defesa. A falha não foi minha, foi do guideline. Você tá fugindo da média que costuma melhorar com o guideline. Você tá mais pra cá, mais pra lá. A culpa é do paciente, não é minha, né? E tem acho, agora eu não sei quem falou isso do errar, mas me veio um pensamento que é uma frase de R cedo, R pequeno, para depois acertar. Que é a filosofia de quem faz startup. Os startupeiros, né, tipo, cara, testa logo, que aí você já vai ter o resultado logo, e aí você vai saber o que você vai ter que ajustar depois. Então é isso, não é se botar a prova ali, vamos ver no que vai dar, sem ter que medida da consequência. Mas uma vez que você consegue falar, pô, se eu testar isso agora, o erro pode gerar essa consequência. Então, pô, isso daqui é pequeno, deixa eu descobrir cedo, do que tentar ficar levando o negócio, deixar crescer para o erro estourar lá na frente de uma forma pior, que o remédio seja mais amargo e mais difícil de engolir, né? Então faz muito sentido mesmo. Eu ia falar alguma coisa quando você mais perdi. Vou encerrar numa sugestão aqui, talvez uma memória que cada um tem desse momento das empresas. Uma memória? Uma memória que cada um tem, uma sugestão aqui.
Deixa a gente ir pensando de fundo deixa. e puxa mais. Você ia falar alguma coisa do. Não, acho que o manifesto era aquilo. Basicamente é isso. Então, Cássio, tenta buscar aí, porque. Eu vou buscar algo que eu tenho aqui. É. Eu tenho que dizer que fui muito cobrado quando não estava presente, quando as gravações eram lá no Franco, dizendo que eu ia ser substituído. E eu tenho que dizer que eu tenho muito crédito. Eu tenho horas dedicadas à edição desse podcast. Mas trouxe isso pra dizer, pra dar uma cutucada e pra dizer, pô, quanto que evoluiu, né, velho, o podcast. Porra, a gente gravava no Meet, nossa, extraía o áudio, fazia... Eu gravei com vocês no Meet. Gravou, verdade, Na minha sobre casa. ensino, com o Bessa junto, não foi? É, bem no exatamente. É. Então, pô, saímos de episódios que não tinha nem vídeo, pra depois começar a gravar com vídeo no próprio Meet, talvez acho que a gente chegou a usar. Sem roteiro para com roteiro. Sem roteiro para com roteiro. Enfim, sem cerveja para com... Não, a cerveja estava desde o início. E depois, pô, toda a campanha que a gente fez, da venda de camiseta, a galera ajudando, muita gente, muitos pacientes, os próprios ouvintes, a galera querendo que o projeto continuasse. Com quem a gente conversa hoje, que gravou com a gente, O pessoal sempre pergunta. o pessoal sempre pergunta, vocês estão fazendo ainda e tal. Nem sempre a pessoa continua ouvindo e tal, mas quando elas sabem que a gente continua fazendo, elas ficam muito felizes. O Dildo é um que sempre já veio também umas 2 ou 3 vezes também gravar com a gente. É sempre um que ele sempre fala, né? Vida longa ao movimento em foco, enfim. E então passando a gravar presencialmente com equipamentos vindos da venda das camisetas. Então a gente vê que tá tomando uma forma cada vez mais interessante, né? Acho que é uma memória meio, na verdade, somada do processo todo que eu trouxe aqui, mais do que uma memória única, assim, né? Tem sido legal. Tem sido muito bom. Alguém tem alguma? Cara, a minha tá na mesma linha, eu não vou ter uma memória específica, mas essa memória em forma de filme, assim, de um tanto de coisa que já aconteceu, e aí tanto o Brains for Share quanto o Movimento em Foco, cara, são as pessoas todas que a gente conversou. Muitas a grande maioria eu já conhecia, mas ter a oportunidade de chamar, uma coisa que eu acho que eu me orgulho, que é as pessoas, quando a gente chama, a pessoa Não pensa 2 vezes. não pensa meio segundo. A maioria ainda fica meio assim, pô, por que não chamou antes? Então, assim, a gente tem uma credibilidade que as pessoas querem estar aqui. E cara, muita gente que passou por aqui, e aí, Brains for Share e Movimento em Foco, eu estou pensando nas pessoas que a gente trouxe para conversar, mas estou pensando nas pessoas que às vezes falam, que a gente sabe que é ouvinte, ou que nos cursos que a gente fez presencial, isso acontece muito com o aluno de graduação quando chega no estágio, ou o aluno de pós, quando eu falo do podcast. Daqui a pouco a pessoa fala, cara, tô viciado no Movimento em Foco, tô maratonando. Ou gente que a gente deu curso, Blumenau, sei lá, Ceará, Fortaleza, e a gente tem contato com essas pessoas, a gente vê que a gente teve um papel na vida dessas pessoas. Os fellows que a gente fez, então, pô, tem gente em Curitiba, tem gente que Mato Grosso do Sul, que aplica aquilo que a gente discutiu e de alguma forma espero que tenha transformado a prática dessas pessoas. Então não é uma memória pontual, mas essa percepção do quanto a gente está afetando o nosso meio. Acho que a minha memória também talvez não seja de um momento, mas de tudo que significou o início na Brains for Share para mim, e
o Movimento em Foco como ouvinte. Eu ouço vocês sempre, recomendo para os meus alunos sempre, recomendo em todos os ambientes que eu tô. A gente já chegou, acho que talvez o Franco lembre, a receber aluno no aprimoramento de esporte e reconhecer vocês pelo podcast. Pessoas que eu... Vocês dois, né? Tirando foto, me foi. chorou. tipo fã, tiete mesmo. E isso impactar a vida, né? Então, os nossos propósitos, eles se intercalam demais nisso. E eu me sinto impactada, eu me sinto parte dessa impactação, né? Como eu já disse, assim, a minha vida se transformou demais e conhecendo a nossa atuação, né? E mudando a minha prática totalmente, meu jeito de pensar fisioterapia, meu jeito de resolver os problemas que me aparecem na prática, né, no dia a dia. Então, estar com vocês como forma de trabalho no primeiro momento foi bizarro, assim, para mim, né? Vocês eram Renan, Fábio, Cássio, a princípio, eram pessoas que eu escutava, né, almejava como professores, depois Franco, parceiro de trabalho, a gente está junto há muito tempo, eu no meu primeiro ano de preceptoria, ele como aluno, então são pessoas que eu divido a forma de pensar há muito tempo, então acho que é isso, assim, acho que a memória vem da impactação, do quanto a gente muda o dia a dia e muda a vida das pessoas, assim, ponto principal. Cara, não tem muito como fugir dessas memórias, mas eu vou trazer as memórias dos perrengues, assim, vai gravar, vai fazer tudo e dá errado com o equipamento. Perrengue esses que não acabaram, Não acabam, né? Recentemente não gravamos um episódio inteiro sem apertar o REC. Cara, eu ouvi isso não existe. Eu ia desistir. Existe, cara. E, cara, a mesa da minha casa que tem marcada nela a memória do Movimento em Foco, porque de apertar coisa lá, a Ana ama. E ó, a Ana é apoiadora até hoje, se bobear lá no Apoia-se, cara. Enfim. Sentiu por que a Ana não quis fazer a série de saúde pélvica pra gente? Já entendi. Então, teve vários perrengues, mas acima de tudo, por que a gente ainda tá aqui 220 episódios depois, se a gente, na maior parte, paga para estar aqui? Tem um monte de perrengue, contratempo, fica aqui até tarde, é porque a gente acredita muito nisso e que a gente gosta de estar aqui. Então, ao mesmo tempo que eu olho com isso como perrengue, eu também olho com saudosismo de caralho, olha quanta coisa a gente passou. E, mas olha quanta coisa legal que a gente construiu, quantas mudanças, quantas pessoas que a gente nem tinha ideia e que ouvem a gente. Essa semana eu estava conversando com o Eduardo, que é um cara de Floripa, que acompanha a gente. O cara super gosta de trilha, vira e mexe a campanha com a cachorra dele, que ele tem uma Malinois, e bate papo como se fosse brother hoje em dia. E ele falou, cara, tem uma experiência assim, assim, assado, mandou lá uma página no Instagram pra ouvir. Eu falei, mas isso é a cara de um episódio que a gente conversou com o Caio. Lembra do Caio das experiências outdoor? Caio Poletti. Aí ele falou, foi daí que eu busquei então, cara. E aí você vê, o quanto que até um negócio de lazer do cara que ele tava indicando pra mim, a influência veio do Movimento em Foco também. Então, Teve um paciente que eu tava atendendo também, que ele não sabia que era do Movimento em Foco, e nem que eu fazia parte, mas que ele comentou sobre alguma coisa de experiências outdoor com o Caio Poletti, e aí eu falei, foi esse? Não, foi esse. Só ia falar que o Franco... Não foi você que foi fazer uma maratona na Argentina e encontrou o cara que ouvia o podcast e não sabia que era você? Argentina. Amigo do Matheus, da Carol. Você não foi fazer? Ah, é verdade. A Jordana. A Jordana, ela é médica, na verdade. Ela ouvia a gente e conversando e tal. Não, porque eu super ouço. Esse podcast é muito bom. E tal pessoa. Bizarro. Aí eu falando, cara,
podcast é esse? Eu falei, qual que é o nome desse podcast? Ele, não, chama Movimento em Foco. Pô, você não reconheceu minha voz? Aí eu falei, pô, esse podcast é meu. Ela, é sério? Porque, cara, eu nunca vejo, né? Não sei nem se tem vídeo. Então eu não reconheci. Verdade, nem lembrava disso, cara. E tem uma paciente sua também que, né, também comprou camiseta. Todo dia ela ia na Físio com uma camiseta camiseta. diferente. Tem uma porrada de paciente que comprou camiseta, vai até hoje. Tem Tá bastante aberta a gente. loja ainda? Nem sei se tá. Tá aberto. Só não tem peças novas. Depois a gente pode fazer com logo novo, com tudo. Sim. Nossa, precisamos, inclusive. Precisamos mudar. Algo mais, gente? Acho que é isso, né? É isso. Fica o convite por quê? Porque há por vir, né? Já nessa junção de marcas, MEF, Movimento em Foco. Continua clicando no link lá, preenche o formulário, vem fazer parte da nossa comunidade ali no WhatsApp. Para participar do que hoje a gente chama de discussão, mas pode ser que mude o nome, mude o formato um pouquinho. Que é exatamente tudo isso que a gente falou, assim, é uma discussão muito rica, muito aprofundada, prática, demonstrativa, é uma imersão mesmo na nossa forma de trabalhar, que certamente agrega, e agrega muito, às vezes mais que aquele curso formal que você vai lá e ganha um certificado no final. Exatamente. Certo? Isso, gente. Satisfeito? Certíssimo. Jé, satisfeita? Fazia tempo que você não Satisfeita. vinha pra cá. Foi bom. Eu sempre fico meio deslocada por não ter prática, mas foi bom. Craque. Sempre bom vir. Muito bom, gente. Agradeço que esteve ouvindo e até o próximo episódio. Valeu.